Muito bem, boa noite, senhoras e senhores. Vocês sabem que eu tenho um certo desafio em falar boa noite, não sabe disso? Não é? Porque, para quem não me conhece, nunca assistiu palestra comigo, deixa eu ver. Temos alguma, então deixa eu explicar para vocês. Nas nossas empresas, a gente tem um traço cultural onde nós acreditamos que a vida precisa ser muito mais do que boa. A vida precisa ser... Você prefere um bom salário ou um salário maravilhoso? Diz aí para mim. Não é? Vocês querem ter um ano de 2020 bom ou um ano de 2020 maravilhoso? Então a gente começa a partir da nossa declaração, porque a declaração, a nossa palavra, a nossa comunicação gera crenças, e a partir daí a gente começa a construir a nossa vida por meio do jeito que a gente se comporta, por meio do jeito que a gente fala, por meio daquilo que a gente declara. Então vamos começar de novo, maravilhosa noite! Dá até um negócio diferente, não é? Para a gente começar então e fazer a noite um pouco mais maravilhosa, fica de pé por gentileza, encontra pelo menos uma pessoa com cara de milionário, dá um abraço e fala, seja bem-vinda. Pela fé, vai pela fé pelo menos então, vai. E pode sentar para a gente poder começar aqui. Muito bem. Pode sentar por gentileza, tome seu assento. Muito bem. Alguém ficou sem receber um abraço aí? Se alguém ficou sem receber um abraço, é de uma oração, né? Não estão enxergando que você está com cara de milionário, não é? Porque aqui a gente não trata de riqueza, não é? Eu aprendi com o Marcos Pinelli que a Bíblia diz que no reino dos céus, o que os ricos não herdarão o reino dos céus, já ouviram isso? Mas a Bíblia não fala nada sobre os milionários, então precisamos passar esse nível. Sejam todos muito bem-vindos, não a mais uma palestra, não a mais um evento, mas sejam bem-vindos a um novo tempo, sejam bem-vindos a uma nova oportunidade. Todos os dias, quando a gente acorda, é uma nova oportunidade. Todos os dias, quando a gente acorda, Deus nos mostra pelo menos dois caminhos. O caminho do sucesso e o caminho do fracasso. Só que essa resposta a gente não dá através só das nossas palavras, mas a gente dá através das nossas atitudes. As atitudes e as decisões vão definir como é que vai ser a nossa trajetória no dia a dia. Faz sentido para você, sim ou não, gente? Do jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente decide, vão conduzir os nossos passos e, por consequência, vão conduzir os nossos resultados. As nossas decisões definem a qualidade dos nossos resultados. As nossas decisões definem a qualidade dos nossos relacionamentos e as nossas atitudes diante das nossas decisões. Eu quero começar contando uma história que eu gosto muito de contar nas palestras. Diz a história que uma menininha passeava com o papai dela num parque de diversões. De repente a menininha falou, papai, eu quero um algodão doce. Aí o papai pegou aquela menininha na mãozinha, foi conduzindo ali até um carrinho ali que fazia algodão doce. Sabe aqueles que o rapaz vai rodando ali o palito e faz aquele algodão doce? De repente o rapaz preparando a mocinha falou, papai, eu quero um algodão doce bem grandão assim. Aí o rapaz caprichou, fez um algodão doce bem grandão, entregou nas mãozinhas daquela menininha. Enquanto ela ia se deliciando ali, pedacinho por pedacinho do algodão doce, o rapaz virou e falou, filhinha, esse algodão doce aí vai caber todo dentro de você. Ela virou e falou, papai, o que você não sabe ainda é que eu sou muito maior por dentro do que eu sou por fora. Esse é o meu desejo para essa noite, para cada um de vocês. Que você possa sair daqui nessa noite muito maior por dentro do que por fora. Porque por fora nós somos limitados mesmo. Por fora a gente é limitado. Mas por dentro nós somos ilimitados. E quando eu estou falando por dentro, eu estou falando de recursos, eu estou falando de emoção, eu estou falando de visão, eu estou falando de ideias, eu estou falando de potencial. Porque o nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. Se a gente quiser mudar os frutos, primeiro a gente precisa mudar as raízes. Se a gente quiser alterar o que está visível, a gente precisa alterar o que está invisível. E que essa noite seja uma noite do invisível acontecer na sua vida. Que essa noite seja a noite do invisível começar a construir o melhor ano da história da sua vida, que vai ser o ano de 2020. Tem muita coisa para fazer ainda em 2019, tá? Nós vamos falar hoje sobre 2020, porque 2020 vai ser a colheita daquilo que nós estamos plantando em 2019. Então 2020 já começou. 2020 não começa quando vira 31 de dezembro para o dia 1º, onde a gente declara Feliz Ano Novo. Porque Feliz Ano Novo é no momento que a gente declara agora. O ano novo começa com as nossas atitudes de hoje, com o nosso planejamento de hoje, com as nossas decisões de hoje. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então dá uma cotovelada no amigo lado aí de leve e fala para ele, Feliz Ano Novo então. Fala para ele, Feliz Ano Novo. 2020 começou. Existe um grupo de pessoas que vão deixar para pensar em 2020, quando virar da meia-noite, quando ele pular 7 ondas, comer 7 lentilhas, sei lá o que ele vai fazer. São pessoas que vivem por uma expectativa frustrada, vivem por uma promessa sem fundamento.
2020 vai ser o ano mais maravilhoso, não é porque eu estou falando. 2020 vai ser o ano mais maravilhoso porque eu e você estamos a partir de agora assumindo a responsabilidade aqui de construir o ano de 2020. Eu consigo enxergar, eu consigo prever, eu consigo ter a visão do ano de 2020 maravilhoso, mas não uma visão mística, mas uma visão que nós vamos construí-lo, porque a melhor forma da gente prever o futuro é construindo esse futuro a partir das nossas atitudes, a partir das nossas decisões, a partir do nosso planejamento. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque 2020 tem que ser um ano maravilhoso, eu quero criar uma expectativa maravilhosa. Tem uma frase que diz que não dá para viver coisas grandes com expectativas pequenas. Então a expectativa, o sentimento, a esperança tem que ser extraordinária, tem que ser maravilhosa. E a expectativa não tem que estar pautada no que está acontecendo lá fora. Não tem que estar pautada na política, não tem que estar pautada na economia. Eu sei, os fatores externos atrapalham um pouquinho. Mas um barco afunda não pela água que está do lado de fora. Um barco afunda pela água que está do lado de dentro. Então o que pode transformar, potencializar a nossa vida ou afundar a nossa vida é aquilo que nos governa do lado de dentro, é aquilo que está dentro de mim, dentro de você. Então que a partir de agora a gente possa aumentar a nossa expectativa, multiplicar a nossa expectativa, para a gente poder levar verdadeiramente, de forma prática, de forma assertiva, a nossa vida para um próximo nível em 2020. Porque 2020 começa agora. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. 2020 começa agora. Você acredita nisso, sim ou não, gente? Então dá uma salva de palmas bem forte para aumentar essa energia aqui. Vamos lá. E eu vou aproveitar para tomar uma água aqui. Muito bem. Vamos lá, 2020, expectativas, começa por dentro, é a partir da gente. Eu trouxe 3 bases simples, 3 bases práticas. Eu acredito muito no simples. Sabe, eu tenho um amigo meu que fala simples, e ele é milionário. Então, eu acredito muito no simples, sabe? Nas coisas práticas, eu acredito muito em princípios, eu acredito muito em valores. Tem um filósofo brasileiro que diz que tão importante quanto o que saber mudar é o que saber manter. E a gente está numa fase de mudança, não é? Aliás, dizem que a gente não está numa mudança não estamos numa época de mudança, mas estamos numa mudança de época. E é legal a gente se antenar para o novo, a gente olhar para aquilo que tem que ser atualizado, para aquilo que é moderno. Mas tão importante quanto o que saber mudar é o que saber manter. E eu quero trazer aqui algumas bases simples, sólidas e poderosas para gerar resultado para você no ano de 2020. E eu quero dar uma chance para você nos próximos 10 segundos. Se você não tiver afim de ter resultado em 2020, vai tomar um café, pede para ir no banheiro e vai embora. Porque se você ficar a partir desse momento, querendo você ou não, a sua vida vai mudar. Querendo você ou não, vai acontecer. Sabe o que eu gosto de dizer? Até aquilo que era para dar errado, vai dar certo no ano de 2020. Então olha para o seu amigo lá e fala para ele, a sua chance é agora. Fala, ou vai ou racha. Fala para ele. Ou vai ou racha. Da onde veio o vai ou racha? Eu falei isso, nem sei de onde veio isso. Espero que seja alguma coisa boa, né? Bom, vamos lá. Eu quero trazer 3 bases para vocês. E a primeira dessas 3 bases é a gente ter um planejamento estratégico. Repita comigo, planejamento estratégico. André, eu preciso ter uma grande empresa para ter um planejamento estratégico? Não. André, eu preciso ter uma empresa para ter um planejamento estratégico? Não. Você só precisa ser uma pessoa que quer alguma coisa sólida, assertiva na sua vida. O que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é a habilidade, é uma ferramenta que você utiliza para você poder se antecipar, para você poder se preparar, para você poder se organizar, para você poder se desenvolver com antecedência, para você sair na frente das outras pessoas. Então, saiba, você hoje, pelo simples fato de você ter vindo aqui, você está na frente da maior parte dos brasileiros, que a maior parte dos brasileiros estão nesse momento vendo Netflix, vendo o Jornal Nacional, vendo a novela. A maior parte dos brasileiros estão preocupados com a ceia de Natal, estão preocupados com o presentinho de Natal, estão preocupados com a festa que vai ter, estão preocupados com o 13º que não saiu ainda, estão preocupados com a política, estão preocupados com um monte de coisas. E por algum motivo, nós juntos aqui nessa sala, estamos trabalhando a partir de agora para poder construir um ano de 2020. Nós já estamos na frente. Você já está na frente da maioria. Então, o planejamento estratégico é justamente a gente se antecipar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as pessoas não têm a meta de fracassar, não é? Você já ouviu alguém, a minha meta é fracassar em 2020? Já ouviu isso? Não tem isso, não é? Todo mundo tem metas boas, não é? Todo mundo tem metas boas. Mas as pessoas não têm meta de fracassar. Mas as pessoas fracassam porque elas não têm uma meta. A meta por si só, ela gera poder.
Então, a partir de agora, o meu convite é que a gente tenha essas metas, que a gente tenha esses planos. E eu quero trazer aqui para você algumas informações sobre planejamento estratégico, algumas informações práticas sobre planejamento estratégico, porque eu estou acabando de construir um planejamento estratégico. Agora a gente está na fase mais prática, mais operacional do planejamento estratégico. E nesses dias, há 2, 3 semanas atrás, eu reuni a liderança diretiva das minhas empresas para a gente falar sobre 2020. E a gente conduziu esse papo, a gente conduziu essa reunião com base em algumas ferramentas, com base em algumas visões. E eu quero trazer para você exatamente do jeitinho que a gente fez. Eu quero mostrar para você exatamente do que a gente fez, porque é o jeito que gera resultado, é o jeito que eu tenho ensinado, é o jeito que as pessoas têm aplicado, de forma simples e forma prática. Querem saber, sim ou não, gente? Sim. Então vamos lá, André. O que engloba de forma simples um planejamento estratégico, ou pelo menos esse modelo, essa forma de planejamento estratégico que eu quero trazer aqui para vocês? Primeira coisa é a gente ter uma visão. É você enxergar o que você quer, e essa visão precisa estar alinhada. Eu vou dizer para você sobre cada um desses aspectos. Então, a primeira coisa é você ter uma visão. A segunda coisa é o EA mais recursos. O que é EA? Estado atual. Eu vou explicar para vocês sobre o estado atual. Vamos falar um pouquinho sobre metas e um pouco sobre plano de ação. André, planejamento estratégico é diferente de plano de ação? Sim. O planejamento estratégico é uma visão estratégica. Plano de ação é uma visão prática, é o que tem que acontecer, é o como. O planejamento estratégico é o quê? O plano de ação é o como. Eu vou dizer isso para vocês. Vamos falar de forma simples sobre cada um deles aqui. André, em primeiro lugar, a visão. Quando a gente começou o nosso papo falando sobre visão, a primeira coisa que a gente fez é, qual é a nossa visão para 2030? Qual é a nossa visão para pelo menos 10 anos no futuro? E qual é a sua visão para 10 anos no futuro? O que você enxerga? O que você está buscando? Como que você se enxerga? E foi um exercício muito interessante. Quando a gente começou a olhar para o nosso grupo empresarial para 2030, a gente entendeu, por exemplo, André, como é que você enxerga? Essa foi a pergunta da nossa Business Coaching. Como é que você enxerga a nossa empresa, o nosso grupo no ano de 2020? Falei, olha, eu enxergo com X faturamento, eu enxergo com X número de colaboradores, eu enxergo com filiais aqui, nesse país. E a gente começou a enxergar 2020, quantas mil vidas impactadas. Porque eu disse para vocês aqui em um outro momento que eu já não estou mais preocupado em estar milionário de dinheiro. Eu já não tenho mais preocupação de estar milionário enquanto dinheiro. Não que eu não queira, eu quero mais. Não é? Eu tive a oportunidade na minha vida, muitos conhecem, de viver uma escassez absoluta, de cortar luz, de cortar água, de não ter dinheiro para comprar nada, e tive a oportunidade de viver um outro momento de conforto, e eu, sinceramente, me adaptei muito melhor no segundo cenário, não sei o porquê. Não é? A gente tem esse desafio, não é? A Patrícia fala, você se acostuma muito fácil com coisa boa. Eu falo, eu tenho uma capacidade boa de adaptação na vida. Então, o dinheiro ele é importante, mas eu não quero mais me preocupar, eu não quero mais gastar meu tempo, minha energia em me preocupar em ficar milionário de dinheiro. Eu quero ficar milionário de vidas. Eu não quero mais saber quando eu vou descontar um cheque de 1 milhão. Eu quero saber quando eu vou ter 1 milhão de pessoas sendo transformadas pelos programas das nossas empresas. Isso me motiva, isso me inspira, isso mexe comigo. Então eu olhei para o planejamento estratégico, olhei para a visão de 2030, uma coisa interessante, eu falei, olha, a gente vai precisar comprar um avião. E eu falei, não é luxo não, é uma necessidade. E eu descobri que ter um avião por luxo é meio que ostentação, e não é esse o meu objetivo. Mas um avião por necessidade, você atendendo pessoas a nível nacional, a nível internacional, e aí você começa, e essa visão começa a te empoderar. É um exercício muito interessante se você não fez. Aí a gente olhou para uma visão para 2030. Olhamos o que precisa acontecer nos próximos 5 anos, em 2025. E aí a gente foi lá e começou a olhar para 2020. E depois que a gente olhou para uma visão de 2030, depois que você olhar para a tua visão de 2030, depois que você se olhar 10 anos no futuro, imaginar o que você está transformando, e não é o que você conquistou. Porque não tem a ver com o que você conquista, tem a ver com em quem você se transforma. Porque ganhar dinheiro, um monte de gente ganha dinheiro é fácil. Agora a questão não é o tanto de dinheiro que você tem no banco, a questão é enquanto você está se transformando para poder se transformar nesse milionário, nessa pessoa que você vai buscar. Gente, vocês que gostam de ganhar dinheiro? Deixa eu ver, levanta a mão. Mas gosta mesmo, assim? Alguns levantou meia mão, é meio dinheiro, faz parte, não é?
ganha dinheiro não é quem precisa de ganhar dinheiro. Essa semana, ontem, tive uma reunião relativamente séria com uma pessoa, e aí essa pessoa, eu falei para ela, você está desistindo do teu negócio. E ela falou, eu não estou desistindo porque eu preciso dele para sobreviver. Eu falei, quebrou. Porque quem precisa de uma empresa, quem trabalha numa empresa, quem faz alguma coisa porque precisa, já desistiu, só faltou tomar a decisão. Ninguém prospera porque precisa, ninguém prospera por uma necessidade. Nós prosperamos por causa de um desejo, nós prosperamos por causa de um propósito. Então, o ganhar dinheiro, arrecadar, acumular recursos, riquezas, isso é para quem gosta, é um desejo. Faz sentido sim ou não, gente? Então, olhamos para 2030 e aí olhamos lá para o avião, olhamos para os colaboradores, olhamos para as milhões de vidas que a gente quer atingir, e a gente falou, tá, mas isso aqui está ligado ao nosso propósito? Qual é o motivo? A gente acredita que nasceu para quê? A gente acredita que Deus nos chamou para quê? A gente está aqui no mundo para quê? Nasci para quê? E aí a gente começa a olhar para o nosso propósito, porque uma visão de futuro ambiciosa, sem um propósito, é extremamente perigosa. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é essa pessoa ser bem-sucedida sem ter um propósito bem-sucedido. Faz sentido para você, sim ou não? Eu ouvi uma frase um tempo atrás que mexeu muito comigo, que diz que o pior fracasso é você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Porque a gente tem um indicador, não é? A gente fala, não, está dando certo é porque Deus está no negócio. E a pior coisa que pode acontecer é dar certo sem Deus estar no negócio. Entende isso? Então, a gente começou a olhar para o propósito, entender qual era o nosso chamado, entender aquilo que nos movia, entender aquilo que verdadeiramente fazia sentido para a gente, entender aquilo que verdadeiramente fazia sentido se não existisse dinheiro no mundo, entender aquilo que mexia com a gente, que nos motivava, que nos movimentava, se a gente não tivesse nenhum tipo de interesses. Entender o que move o nosso coração, o que é maior que os meus próprios interesses, o que é maior do que a minha vida, o que é maior do que os meus objetivos, o que é maior do que as minhas próprias ambições. Esses são os nossos propósitos. Aí a gente olhou para o nosso propósito e viu que a nossa visão de 10 anos estava alinhada com o nosso propósito. Aí a gente começou a falar um pouco sobre a nossa missão, porque a missão é uma ferramenta que você tem para poder atingir o seu propósito. Nós temos uma hashtag, um movimento na nossa empresa, que é sua empresa, sua missão. Nós acreditamos que a nossa empresa é um instrumento de transformação social plantada no meio da sociedade para poder ajudar as famílias e as pessoas. Então, a nossa missão precisa estar alinhada com o nosso propósito. O nosso propósito precisa estar alinhado com a nossa visão. Melhor, a nossa visão para 10 anos precisa estar alinhado com o nosso propósito. Tudo tem que estar alinhado com o propósito. Seja a sua vida, seja o seu trabalho, seja a sua empresa, seja o acordar amanhã de manhã, tem que acordar para poder atingir um propósito. Olha para o seu amigo lá, dá uma cutucada nele e fala para ele propósito. Fala para ele propósito. Tem que estar alinhado com o propósito. André, eu preciso ter uma empresa para ter um planejamento estratégico? Claro que não. Você pode ser colaborador ou colaboradora, você pode ter um carrinho de cachorro-quente, você pode ser uma dona de casa, e eu falo para a Patrícia que eu não acho que é dona de casa, é gestora do lar, é diretora operacional, diretora executiva da casa, é trabalho pra caramba. É coisa pra caramba e eu respeito porque não tem jeito. É digno de respeito. Não importa o que você faz, não importa se é uma multinacional, não importa se está começando agora, não importa se você está se preparando para empreender, não importa se você tem um cargo eclesiástico, se você é um pastor, se você... não importa, seja lá o que você for fazer. Se você não tiver um plano, uma visão, um propósito para 2020, chances são de que ou você vai fracassar ou você vai viver na média das outras pessoas. E eu sinceramente não creio que nós que estamos aqui, eu não creio que você tomou a chuva que tomou, pegou o trânsito que pegou, para vir aqui, ouvir essas 3 palestras, essas 3 mensagens, para você ter fracasso em 2020. O que você acha disso? Repita comigo, fala, eu não aceito. Fala, eu não aceito. Eu não aceito. Não dá para a gente aceitar isso daí. Então a gente olhou para 2030, olhou para o nosso propósito, para a nossa missão, e aí a gente falou, e a nossa cultura? E o jeito que as coisas funcionam na nossa empresa, e os nossos valores, e os nossos diferenciais. Percebe o seguinte, eu estou falando enquanto empresa, mas tudo que eu estou falando para a empresa serve para você em todos os aspectos da sua vida, independente de onde você está. Porque o que vai fazer a sua vida acontecer não é ter uma grande empresa, mas é ser grande agora enquanto você ainda não tem uma empresa. Tem uma frase do Michael Gerber que diz que toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Toda grande família é a pequena família que fez a coisa certa.
Toda empresa multinacional é uma pequena empresa que fez a coisa certa, ela foi se estruturando. Não espere ser grande para agir como grande, pensar como grande. Não estou dizendo que você tem que sair daqui, estourar o cartão de crédito, comprar um monte de roupa cara para parecer rico. Eu estou dizendo para você que a tua mentalidade, que o teu sentimento, que a tua gratidão, que a tua postura, que o teu agir, que o teu pensar tem que ser de rico. O que eu aprendi com um amigo meu chamado Piero, teve aqui no último Igos, penúltimo, né, se eu não me engano, penúltimo, não é? Ele diz, a visão tem que ser de rico, mas o coração tem que ser de um servo. Visão de rei, mas um coração de um servo. Isso é planejamento estratégico. E aí a gente olha para a nossa cultura, quais são os nossos diferenciais. A cultura organizacional que a gente tem hoje nos conduz a uma visão. A cultura que a gente tem hoje vai atender às nossas necessidades de 2020, de 2025, de 2030. Então, a primeira parte do nosso planejamento estratégico a gente passou com uma visão, olhando para a nossa visão, escrevendo a nossa visão, validando, reforçando a nossa visão. E aí, a gente foi para a próxima parte, que é entender qual era o nosso estado atual e os nossos recursos. E no estado atual, a gente usou uma ferramenta simples de gestão, uma ferramenta simples de análise, chamada análise SWOT, onde a gente analisa as nossas forças e as nossas fraquezas. A gente analisa as ameaças e as oportunidades que estão no ambiente externo. Então, quais são as nossas forças? No que você é bom? O que você tem de forte na tua empresa? O que você faz bem pra caramba? E quais são as suas fraquezas? Quais são aonde é a sua vulnerabilidade? Aonde são os seus pontos de melhoria? Quais são as ameaças que você tem no mercado? E quais são as oportunidades que a gente tem para 2020? Porque o que eu mais vejo é empresário reclamando da Copa, reclamando da eleição, reclamando da Olimpíada, não é? E quais são os grandes eventos que a gente vai ter em 2020 que podem ou não nos atrapalhar? Isso são ameaças. Vão ter eleições municipais, então vão ter Olimpíadas. Então, a gente precisa estar preparado para isso. E como é que a gente faz isso? Olhando as nossas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. E aí a gente também faz uma análise. A gente olha para o que aconteceu. Antes de olhar para 2020, eu preciso olhar o que deu certo em 2019. Eu preciso entender o que deu errado em 2019. Aí a gente vem com as ferramentas, olha para o DRE, olha para os nossos indicadores, olha para o nosso dashboard. Aí a gente vai trazendo tudo isso para poder entender o que está acontecendo agora. Porque quando você liga o GPS do celular para você ir para algum lugar, antes dele deixar você escrever para onde você vai, ele entende e define onde você está. E muita gente não vai para lugar nenhum porque quer chegar em algum lugar. Mas antes de você chegar em algum lugar, você precisa entender quem você é hoje. Antes de você querer ser alguém maior, você precisa entender quem você é agora. Antes de você querer ter uma visão maravilhosa e uma meta extraordinária para 2030, você precisa entender aonde você está hoje. Aonde você está? Qual é a tua posição? Qual é o teu posicionamento? Quem é você? Então, em primeiro lugar, a gente entende estado atual. Depois disso, nós vamos olhar para os nossos recursos. Quais são os nossos recursos? O que eu tenho hoje enquanto marketing? O que eu tenho hoje enquanto financeiro? Quais são os nossos recursos físicos? Quais são os nossos recursos de pessoas? Quem são nossos parceiros chaves? Quais são os eventos? Quais são as portas que nós já temos abertas? O que eu já faço que eu sou muito bom? E aí a gente começa a identificar os nossos recursos, e isso pode ser numa empresa multinacional, isso pode ser numa pequena empresa, ou isso pode ser na tua casa, pode ser com a tua esposa, pode ser com os nossos filhos. Que um próximo passo agora, o que eu e a Patrícia faz em dezembro, é fazer um planejamento estratégico do nosso lar. Onde nós vamos tirar férias? Qual é o tempo que nós vamos separar para o nosso casamento, para os nossos filhos? Porque não adianta nada eu ser mentor de empresários e não ser mentor dentro da minha casa. Não adianta nada eu ser bem-sucedido no mundo empresarial e ser um fracassado no maior empreendimento, no empreendimento mais valioso que existe, que é o empreendimento da minha família. Faz sentido para você, sim ou não, gente? Então, dá um chute de leve na canela do seu amigo e fala para ele, sua família é o seu maior empreendimento. Diz aí. Esse é o tempo que eu já falei? Deus do céu. E aí, em recursos, eu olho para os meus produtos, eu olho para o que está acontecendo. Seguindo aqui no planejamento estratégico, aí a gente vai desenhar a meta. Aí eu vou olhar para onde eu quero chegar, aí eu vou olhar o que eu quero conquistar, aí eu vou olhar o que eu quero realizar. Cara, e eu sou um cara futurista, hein? Eu amo, um dos meus talentos, eu sou futurista. Eu amo viver no futuro, eu tenho que tomar cuidado, porque se deixar eu só vivo no futuro. Eu amo o futuro, eu amo a esperança, eu amo sonhar, eu amo acreditar. Por isso que eu preciso ter pessoas, ter um time do meu lado que me ajudem a colocar os pés no chão, senão eu só fico voando. E aí, nas metas, em primeiro lugar,
Quando a gente foi definir as metas, a primeira meta não era quanto que eu vou faturar. A primeira meta não era quanto que nós vamos dar de lucro. A primeira meta não era quanto que nós vamos ter de dinheiro. Não, a nossa primeira meta é qual é a nossa meta de vidas. Uma empresa, um negócio, um empreendimento, em um plano, em um projeto, em uma meta, precisa ser para poder impactar vidas. Repita comigo, vidas. A nossa empresa serve para impactar vidas. André, eu vendo cachorro-quente. André, eu tenho uma distribuição. André, eu formo equipes. André, eu tenho redes. Eu tenho uma empresa de treinamento. Não importa. Vidas. No fim das contas, é vidas. Eu aprendi com o Sidney, pastor Sidney, que veio aqui fazer uma palestra, que nós desenvolvemos pessoas que desenvolvem negócios que desenvolvem pessoas. No fim das contas, tudo tem a ver com gente. Tudo tem a ver com gente. A gente trabalha para a gente pensa para a gente vive para a gente. Seja para a gente da nossa família, seja a gente para os nossos amigos, seja a gente para os nossos colaboradores, seja a gente para o nosso cliente. Tudo começa com gente, tudo termina com gente e tudo é para as pessoas. Então, nossa primeira meta foi uma meta de vidas. Segundo, no nosso caso, a gente trabalha com eventos. Desenhamos uma timeline de 2020 e todos os eventos que a gente vai fazer, todos os eventos que a gente vai entregar, todos os eventos que a gente vai impactar. E depois a gente foi pensar nas vendas, foi pensar no dinheiro, porque deixa eu contar uma coisa para vocês. O dinheiro é importante. O dinheiro só precisa estar no lugar certo, mas o dinheiro ele é muito importante. O dinheiro é uma ferramenta de poder abençoar vidas. O dinheiro é uma ferramenta de você abençoar pessoas. Se o dinheiro estiver no lugar certo, que ele tem que ocupar na tua vida, que é no lugar de servo e não de senhor, o dinheiro ele é maravilhoso. E é muito mais gostoso com dinheiro. Quando você tem dinheiro para poder ajudar as pessoas, quando você tem dinheiro para poder contribuir com as pessoas. E se você tem dinheiro e não está transbordando, se você tem dinheiro, mas não está doando, não está ajudando, provavelmente você está vivendo crenças miseráveis na sua vida. Porque a gente só transborda daquilo que a gente está cheio. E o dinheiro serve, a gente tem que se encher de fortuna, de dinheiro, de riquezas para poder abençoar as outras pessoas. Isso é abundância. É você ter ao ponto de sobrar, de você poder contribuir com as outras pessoas. É só para isso que serve o dinheiro. Eu quero ser muito milionário. E no meu curso, quem já foi lá? Quem aqui já foi no meu curso? Só para poder ver. Tem umas pessoas aqui. Olha, vocês são malucos, né, gente? Eu amo vocês. E aí o cara preenche um cheque de R$1 milhão. E alguns preenchem de 10 milhões, tem vários níveis de pessoas. E eu digo que o meu sonho não é mais ganhar R$1 milhão. Meu sonho é doar R$1 milhão. Eu sonho com um dia que eu vou pegar e vou fazer um cheque de R$1 milhão para poder doar, para poder contribuir, para poder impactar. Quantas vidas, quantas pessoas podiam comer melhor, quantas pessoas podiam viver melhor no momento que a gente puder. Já pensou se todos nós aqui, vamos juntar, vamos marcar uma data para junto aqui, a gente pegar e ir num lugar e de cada um fazer o seu cheque de R$1 milhão para a gente poder doar? Porque no momento que você for doar o seu cheque de R$1 milhão, só doa quem tem, gente. Só doa quem tem. Se você vai doar um cheque de R$1 milhão, é porque provavelmente você tem mais outros cheques de R$1 milhão para você poder contribuir. Quem aqui gostaria de doar um cheque de R$1 milhão? Deixa eu ver. Pode preencher aí, traz aqui para mim então, vai. Não é? É hoje. Falei que vocês iam mudar? Vamos lá, gente. E aí vem um plano de ação. Plano de ação não é o planejamento. Aí a gente olhou e falou o seguinte, aqui na diretoria, no nível estratégico, o que precisa ser feito? Aí vem o 5W2H, o que, como, quando, onde, quem e quanto custa. E aí vem para um próximo passo que é o plano de ação. Aí a gente vai construindo o como que aquele planejamento, como que aquela visão, como que aquelas metas, como que aquele faturamento para 2020 vai acontecer. Depois vem o tático, no nível gerencial. O que precisa acontecer no nível gerencial? Quem são as pessoas que serão atraídas? O que o financeiro precisa fazer? Aí a gente construiu tudo isso e entreguei na mão do financeiro. Aí o financeiro constrói o plano financeiro, o orçamento para 2020. Aí a gente entrega na mão do nosso RH. E aí o RH olha para o organograma de 2020, quem são as pessoas, que tipo de treinamento, que tipo de desenvolvimento a gente precisa para 2020. Depois a gente vai lá e vendas, e o departamento comercial, e o departamento de marketing. E aí cada um dos departamentos constrói. Aí a gente vai terminar ainda. Nós vamos ter uma outra reunião com esse departamento, com essas pessoas, para cada um apresentar o seu plano. Aí nós vamos fazer uma outra análise SWOT, o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que pode nos atrapalhar. E aí a gente constrói esse plano de ação. E falando já em plano, essa frase aqui, ela é muito interessante. Que ela diz o seguinte, quem fracassa ao planejar, planeja para fracassar. Forte isso, não é? Quem fracassa no planejamento, está planejando fracassar, querendo ou não.
se você está fazendo um planejamento ou se você não está fazendo, você está planejando do mesmo jeito. A diferença é que se você caprichar no planejamento, você vai ter sucesso. A diferença é que se você não planejar, ou se você planejar errado, ou se você fracassar ao planejar, chances são que você está planejando fracassar. Vamos repetir comigo essa frase? 1, 2, 3. Quem fracassa ao planejar, planeja para fracassar. Olha para o seu amigo lá e fala, essa aí foi forte. Hein? Fala para ele, ixi, essa aí, hein? Essa aí, hein? Vamos lá então. Eu queria falar 3 horas hoje aqui com vocês. O Marcos Pinelli fala que eu falo mais que o homem da cobra. Já viram isso? Não é? Fala que eu falo, não é? Isso é um talento, não é um negócio. Eu falo dormindo, não falo, Patrícia? A Patrícia sabe disso. Que o dia não dá conta de mim. Aí eu uso a noite para poder falar, não é? Às vezes acordo fazendo palestra, não é verdade? A Patrícia sabe disso. Assusto ela. Às vezes, tá bom, amor, já entendi, pode dar. Falei da primeira parte. A primeira parte é planejar, é se antecipar, é ter uma visão do que precisa acontecer em 2020. Uma outra parte muito importante não é 2020, não vai rolar uma virada econômica. Nós estamos prestes a entrar na melhor fase econômica da história do nosso país. Mas o que vai definir o nosso resultado em 2020, que a gente está começando a construir ele aqui hoje, 2020 vai ser um reflexo dos últimos meses de 2019. Então não fique esperando virar 2020 para começar, não. Começa agora. Porque do jeito que você fizer agora, você vai. Eu digo que a gente tem que entrar 2020 no embalo. Sabe, a gente está dando um gás nas empresas, um gás para poder fechar o ano top e já entrar no embalo, já entrar correndo em 2020. Esse é o nosso aspecto. Mas o que vai definir o ano de 2020 não são as ferramentas só que você vai usar. O que vai definir não são só as suas metas. O que vai definir o melhor ano da história da sua vida é se você vai ser, em 2020, a melhor versão da história da sua vida. O que vai definir o ano de 2020 não é o que vai acontecer, é quem você vai ser para poder fazer acontecer. E o quanto você está se preparando, o quanto você está investindo de tempo, de energia e de dinheiro em você. Porque a tua família é reflexo daquilo que você é. Ah, André, a minha esposa não está lá aquelas coisas. Melhora você em primeiro lugar, para depois você melhorar a tua esposa. Ah, André, a minha sogra não está... Não vamos usar o exemplo da sogra, né? André, o meu ambiente, o seu círculo de influência, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, o dinheiro, a fortuna, a oportunidade, as empresas, tudo isso, todos os resultados, são coisas que vão ser atraídos para você de acordo com a pessoa em quem você vai se transformar. Então, primeiro é você. A equipe é o reflexo de um líder. Não existem equipes ruins, o que existe são péssimos líderes. Tem gente que está reclamando que não tem mão de obra qualificada. Só que mão de obra qualificada não trabalha com líder desqualificado. Então primeiro a gente se qualifica, depois a gente atrai essas pessoas. Não tem jeito. A família é o reflexo daquilo que você é. Seus filhos, a família, a empresa, o seu emprego. Ah, André, mas eu sou um colaborador. Se transforma numa pessoa extraordinária. Ou Deus vai te dar uma oportunidade de você ser um empresário ou um empreendedor, ou Ele vai colocar você numa posição de honra na tua empresa. Mas tudo isso só vai acontecer por meio da pessoa em quem você vai se transformar. E aí eu estou falando com você de desenvolvimento contínuo, que essa é a próxima base. Repita comigo, desenvolvimento contínuo. Primeira coisa é um processo educacional. A gente vai lá, a gente faz o prezinho, faz a primeira série, aprende a ler, aprende a escrever, aprende em equação de segundo grau, aprende um monte de coisa que a gente nunca vai usar para nada na nossa vida, mas a gente vai estudando, aí depois você tem a oportunidade, você faz uma faculdade, mas em algum momento da vida, a maioria das pessoas para de desenvolver. A maioria das pessoas para de crescer. E não dá para poder parar de crescer, a gente tem que continuar crescendo sempre. Porque quanto mais você desenvolve, quanto mais você se educa, mais você cresce, sim ou não, gente? E quanto mais você cresce, mais a vida, mais os seus empreendimentos, mais os projetos que você está envolvido, exigem de você o quê? Mais educação. É um círculo virtuoso na vida. Eu creio que a vida é um enorme curso de desenvolvimento espiritual, curso de desenvolvimento pessoal, curso de desenvolvimento emocional, cujo Deus é o grande treinador nos conduzindo para chegar em algum lugar maravilhoso. Eu creio nessa parada, assim. Eu creio em umas coisas meio doidas, assim, tá, gente? Não repara, não. Mas eu acho que também não dá para ser normal, não é? Eu preciso crer no inacreditável, eu preciso crer no improvável. Um dia eu falei, filho, você tem que acreditar que não existe impossível. Ele falou, pai, se um cara pular de uma montanha sem paraquedas, sem nada, ele consegue sobreviver? Eu falei, consegue. Ele falou, como? Eu falei, não sei, filho. Eu não sei te explicar, mas eu creio que é possível. Eu não sei o caminho ainda. Então não existem coisas impossíveis, o que existe são coisas improváveis. É isso que acontece. E a gente precisa estar preparado para o nosso futuro.
Essa é a grande questão. Quando eu falo de educação, eu estou falando de regras. Eu creio que a vida não é uma batalha, a vida não é uma luta, a vida não é uma guerra. A vida é um jogo de gente grande. E um jogo você não ganha com força, um jogo você não ganha com luta. É claro que de vez em quando tem que ir na marra. Eu digo que algumas crenças limitantes, a gente reprograma a nossa mente, participa de cursos, a gente aprende, a gente participa de palestras. Mas tem crenças limitantes que a gente tem que esfregar a atitude na cara delas, sabia disso? Tem crença limitante que você tem que ir na base da voadora mesmo. Não tem jeito. E às vezes a gente assume uma postura de coitadinho diante da vida, não é? Aí eu li na Bíblia que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Já ouviram isso? E portas são instrumentos de ataque ou de defesa? De defesa. Então quem tem que se defender? E quem é que tem que atacar? Então, que 2020 seja o ano do ataque. Que 2020 a gente ataque, a gente dê voadora, a gente dê golpe de Kung Fu, mas que 2020 a gente conquiste aquilo que a gente precisa conquistar, entendendo que a vida, na minha opinião, é um jogo. A gente vence com estratégia e vence conhecendo as regras. Faz sentido sim ou não, gente? 2020, que você possa buscar pessoas como referência, que você possa ter mentores. Repita comigo, mentor. Sabe qual que é o grande desafio? A gente começa a estudar um pouquinho, às vezes a gente abre uma empresa e a gente começa a se destacar um pouquinho na vida, e tem que ser assim, faz parte. E aí a gente é um pouquinho vaidoso. Quem aqui se sente um pouquinho vaidoso? Deixa eu ver, sinceramente, levanta a mão. Não é? A Bíblia diz que tudo é vaidade, e eu creio isso, eu acho que nem sempre vaidade é bom, mas o fato é que eu creio que todo ser humano tem uma pequena dose de vaidade dentro dele, e a gente precisa saber lidar com isso. Eu acho que o desafio não é quando você tem um pouquinho de vaidade, o desafio é quando isso vira arrogância. Arrogância de você querer fazer tudo sozinho, arrogância de você achar que é o mais inteligente, arrogância de você achar que é tudo com você, e não é. Sozinho a gente não consegue, se fosse para conseguir sozinho já tinha conseguido. Por que eu vou fazer sozinho se existem pessoas que já trilharam o caminho que eu quero trilhar, já pagaram o preço que eu quero pagar, já apanharam aquilo que eu não preciso apanhar? Eu preciso ter mentores, eu preciso ter pessoas que me direcionam, eu preciso ter pessoas que vão me instruir, que vão me aconselhar, pessoas que têm coragem o suficiente para poder te desmontar quando preciso for, pessoas que têm coragem de deixar suas lágrimas correrem com a verdade, ao invés de ficar secando suas lágrimas com um tapinha nas costas e com a mentira. Isso são mentores. Mentores, o cara não tem que ser seu mentor por aquilo que ele conquistou. Ele tem que ser seu mentor por aquilo que ele te transformou. Aquilo que ele conquistou pode te inspirar, mas o que vai te transformar são os valores, é a visão. É ele te conduzir para aquele propósito que a gente falou lá de 10 anos, aquele propósito de vida. Faz sentido, gente? Sim ou não? Tem que buscar mentores. Eu tenho os meus mentores, eu tenho pessoas que eu busco aconselhamento, pessoas que me ensinam, me inspiram, e isso muda a minha vida, isso transforma e transforma tudo. Repita comigo, mentores. Tem que ter mentores, nós precisamos buscar mentores. Quando eu falo de educação, eu sempre recomendo que você busque se transformar por meio de imersões. Nem todo mundo aqui tem o tempo, tem a disponibilidade para poder voltar para uma faculdade, estudar 5 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, fazer TCC durante 5 anos, aprender um monte de matéria que não tem nada a ver com nada, que você nunca vai usar na vida. Nada contra a faculdade, porque eu já fiz. Mas o fato é que dentro de uma imersão, você vai 2, 3, 4, 5 dias, mergulha lá, fica 8, 10, 12 horas por dia, sai de lá com as ferramentas e já aplica na sua vida. Eu tive a oportunidade de ir lá em New Jersey, fazer um curso com Anthony Robbins. Hoje fechei oficialmente a participação em um grupo de mastermind, onde em fevereiro eu vou estar em Miami, com um dos maiores bilionários do ramo imobiliário dos Estados Unidos. Vou estar com um cara que escreveu o livro Hipercrescimento do Vale do Silício. Agora, por que você faz isso? Vai para lá, fica numa imersão? Porque gera resultado. A gente precisa fazer isso, a gente precisa participar de imersões. Repita comigo, imersões. Agora, quando a gente fala de imersões, quando a gente fala de educação, aí às vezes as nossas crenças se manifestam em forma de desculpas. Desculpa, crenças de falta de merecimento, crenças de falta de capacidade, crenças de falta de identidade. Eu não sei se é para mim, eu não sei se é o meu momento, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu mereço. Nós temos que começar a olhar um pouco mais para dentro de nós. Nós temos que começar e entender verdadeiramente quem nós somos, o que a gente nasceu para fazer. Não tem a ver só com você, não tem a ver com o que você acredita sobre você, mas tem a ver com você acreditar que existe uma visão superior para a sua vida. Sabe, a gente está aqui, o Eagles Vision é um evento cristão.
É um evento que não defende igreja A ou igreja B. Mas o fato é que nós cremos com toda a nossa convicção que nós nascemos para algo um pouco maior ou muito maior do que trabalhar e pagar conta. Não dá para ficar dando mais desculpa na vida, as desculpas perpetuam a mediocridade. Quer dar desculpa? Pode dar desculpa, mas não funciona. Se desculpa gerasse resultado, o nome da minha palestra seria os 3 princípios para gerar desculpas poderosas. Não tem jeito. Se desculpa gerasse resultado, a gente ia abrir uma roda aqui, ia dar as mãos, ia fazer a oração da desculpa até de madrugada. Não tem jeito. A vida não está disposta a ouvir desculpas. A vida não está disposta a ouvir historinha. Ou a gente muda, ou a gente muda. Não tem jeito. Temos que olhar para um pouco a mais. Temos que encontrar motivos que sejam maiores do que as nossas melhores desculpas. E aí tem uma história que eu gosto muito de contar, que um tempo atrás eu comecei a correr, comecei a praticar corrida. Eu já contei ela no Eagles Vision, mas como a gente tem gente nova, eu vou contar. Posso contar de novo a história da corrida? Quem já ouviu aqui? Não é? Vocês me liberam? Então tá bom, vou tentar contar com mais emoção hoje, tá? Brincadeira. Até porque é a mesma história, né? Bom, mas vamos lá então, eu estava lá, resumindo, eu comecei a praticar corrida. E aí eu queria correr, porque eu queria melhorar a minha forma física. E aí, correr assim, você põe um tênis no pé e sai para poder correr. Eu me dei bem com a corrida, eu comecei a correr, meu desempenho estava correndo 5 km, 10 km bem. E aí, como todo bom empreendedor, você coloca uma meta alta, não é? Falei, eu vou correr uma meia maratona, 21 km. 4 meses depois ali que eu comecei a correr. Me inscrevi na meia maratona de São Paulo. E durante a preparação ali, o excesso de treinos, acabei machucando o joelho. Como que era essa lesão no joelho? Tensão iliotibial. Você está correndo ali, você corre bem. Com 10, 12 quilômetros, o joelho trava. Mas eu falei, quer saber? Eu não vou focar no desafio. Eu vou focar naquilo que eu posso fazer. E o que eu podia fazer? Contratei personal, fui fazer academia para fortalecer a musculatura, fui no médico, tomei injeção, fisioterapia, fiz tudo que podia fazer. E o joelho melhorou. Nisso que o joelho melhorou, retomei os treinos e estava ali me preparando para a corrida. Chegando ali, uma semana mais ou menos ali antes da corrida, fui fazer o último treino. Eu acho que era 16, 17 quilômetros. Eu e minha esposa. Ela não estava correndo os 17, mas ela estava ali me encorajando nas voltas que eu dava, né, amorzão? Mas depois começou a correr comigo e aí, resumindo, chegando no quilômetro 12, meu joelho travou de novo, faltando uma semana para a corrida. Eu fiquei muito triste, que eu queria correr, eu queria fazer aquela meia maratona. Mas eu falei, quer saber? Eu não vou ficar triste coisa nenhuma. Eu vou pelo menos chegar lá e vou largar. Se eu vou terminar ou não, não importa, mas eu vou largar. Peguei o kit da corrida, a camiseta, sabe? E eu estava ali em casa no sábado à noite, preparando ali o número do peito, colocando ali. Meu filho entra no quarto e fala, pai, você vai ganhar essa prova em número 1? Eu falei, não, filho, o pai não é atleta, né? Eu não sou profissional. Ele, mas e a medalha? Eu falei, filho, a medalha, todo mundo que termina já ganha a medalha de participação. Aí ele virou e falou, pai, você me dá essa medalha de presente? Aí eu olhei para ele e falei, tá bom, filho, eu dou uma medalha de presente, eu queria dormir cedo e beleza. Acordei no outro dia cedinho, acho que era 5 e pouco da manhã, já estava lá no Pacaembu, aquele friozinho gostoso de manhã, o pessoal, aquela energia, tinha umas 20 mil pessoas lá, sei lá. E aí eu fiz ali o meu alongamento, fiz o aquecimento, larguei. E aquele clima gostoso, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, não estava nem ofegante, para vocês terem ideia, tão bem que eu estava fisicamente. E 7 quilômetros pelo centro de São Paulo, ali a coisa mais linda, o sol nascendo de manhã, os amigos juntos ali conversando, correndo, aquela coisa boa. Quilômetro 11, quilômetro 12, buf, o joelho travou de novo. Nisso que o joelho travou, já saí pulando, os amigos e tal. Falei, cara, vai lá, porque para mim não dá. E eu fiquei ali, naquele momento, eu fui visitado por várias boas desculpas. Sabe, desculpas do tipo, cara, você não precisa provar nada para ninguém. Desculpa do tipo, você não é atleta, do tipo, cara, pode ser que piore mais. Boas desculpas, boas justificativas. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei do quê? Eu tinha prometido para o meu filho que eu ia dar a medalha para ele de presente. E lá em casa, um dos nossos valores é que nós sempre cumprimos todas as nossas promessas. E, gente, eu não sei de onde eu tirei forças. Por alguns quilômetros eu pulava em um pé só, alguns metros eu pulava em um pé só, parava, fazia alongamento, massageava, tentava andar um pouquinho, colocava gelo, andava mais um pouquinho, corria um pouquinho. Eu não sei de onde eu tirei forças, mas 2 horas e 42 minutos depois que eu larguei, debaixo de muita dor, debaixo de muito desafio, eu ganhei aquela medalha, recebi aquela medalha e dei ela de presente para o meu filho. E naquele dia eu tive 2 dos maiores aprendizados da minha vida. Primeiro, que as principais medalhas, as medalhas mais valiosas que a gente ganha na vida, não são as medalhas que a gente coloca no nosso peito, mas são as medalhas que você ganha para poder colocar no peito das pessoas que você ama, para poder marcar a vida delas.
Segundo aprendizado, eu aprendi que as desculpas virão. As desculpas virão, gente, sim ou não? As desculpas virão. Mas a gente precisa encontrar um motivo que seja maior do que a sua melhor desculpa. Eu não sei qual é o teu motivo, eu não sei se o teu motivo são seus sonhos, se o seu motivo são a sua família, são as pessoas que você ama, eu não sei. Mas você precisa encontrar pelo menos um motivo que seja maior do que a sua melhor desculpa. Coloca a mão no ombro do seu amigo, com carinho, respeito. Faz um carinho nele e fala, um motivo maior que a sua melhor desculpa. Diz aí para ele. Um motivo que seja maior do que a sua melhor desculpa. Falamos um pouco então sobre planejamento estratégico. Repita comigo, planejamento estratégico. Falamos um pouco sobre melhoria contínua, sobre desenvolvimento contínuo. Repita comigo, desenvolvimento contínuo. André, qual é a terceira base para a gente poder fechar? A terceira base é o que eu comecei dizendo lá no começo. É a visão. É você ter a capacidade, é você ter a ousadia de enxergar esse futuro maravilhoso que você nasceu para viver. É você ter a ousadia que o que você está vivendo agora pode não ter nada a ver com o que você está vivendo lá. É você ter a ousadia de acreditar que não são as suas condições que vão determinar o seu futuro ou os seus resultados, mas são as suas decisões. Repita comigo, decisões. Não importa de onde você veio, não importa se você tem muito dinheiro, não importa se você é pequenininho, não importa se está começando agora, não importa se está difícil, se está falido, se está difícil, não importa. O que importa são as suas decisões. O que trouxe você até aqui foram as suas decisões. As decisões geraram os resultados que você teve até aqui. Só que as decisões que te trouxeram até aqui, nesse dia, nesse momento em 2019, não são as mesmas decisões que vão te levar para um próximo nível, não são as decisões que vão sustentar o melhor ano da sua história, o melhor ano da história da sua vida em 2020. Então que a partir de agora você tenha a ousadia de enxergar, tenha a ousadia de acreditar, tenha a ousadia de ter fé, porque fé vem de firme fundamento, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não podem ser provados. É o que a gente está fazendo aqui nessa noite, é olhar para 2020 e acreditar em algo que não pode ser provado. Claro, vamos construir o plano, mas é você, em primeiro lugar, ter a ousadia de enxergar uma visão extraordinária para a tua empresa, uma visão extraordinária para a tua vida profissional, uma visão extraordinária para a tua família, para os seus relacionamentos, uma visão extraordinária para as pessoas que estão ao seu redor, que você vai contribuir e ajudar, uma visão extraordinária para o seu ministério, uma visão extraordinária para as suas finanças, uma visão extraordinária para a sua saúde, uma visão extraordinária em todos os aspectos da sua vida, ousadia de viver, de ter uma visão, de acreditar. Repita comigo, visão. Visão extraordinária. Esse é o meu desejo para você para o ano de 2020. Esse é o meu desejo para você, para a tua vida. Porque tudo parte no momento daquilo que você pode enxergar. A tua visão é capaz de limitar. Seja ousado para poder enxergar. Planeje. Olhe um futuro extraordinário. Olhe um futuro maravilhoso. Construa, desenvolva, se prepara. Porque tudo aquilo que você vai atrair para a sua vida, você vai atrair por meio daquela pessoa em quem você vai se transformar. Porque esse é o meu desejo para você, para esse ano de 2020, que querendo você ou não, vai ser o melhor ano da história da sua vida. Fica de pé para a gente poder encerrar essa parte aqui. Fica de pé para a gente encerrar essa parte aqui. Segura aqui para mim, amorzinho, por gentileza. Dá só um tchauzinho pro pessoal, amor, para eles verem você. Mulher mais linda do Brasil, minha esposa que me atura. Não é? Dá um beijinho aqui. Uma salva de palmas para ela. Minha gata. Minha musa inspiradora, a senhora Menezes, não é? Levanta a mãozinha direita comigo assim lá no alto. Mãozinha direita lá no alto. Mãozinha esquerda lá no alto também. Mãozinha esquerda em cima do braço direito, do ombro direito. Mãozinha direita em cima do ombro esquerdo. Dá uma apertadinha aí, dá bem forte, isso. Dá uma batidinha assim, batidinha. Isso, dá uma dançadinha assim, ó. Aquela respiração assim agora. Esse foi meu abraço carinhoso para vocês. Que Deus abençoe. Maravilhoso 2020. Valeu! Vem pra cá, Tato Francisco Cortez.